Que a luz de Lúcifer caia sobre nós, que o caos criativo nos faça para sempre. Olá pessoal, domingo, um dia que a gente tira para descansar. Hoje meu dia foi bem intenso, ainda bem. Nós tivemos uma live muito boa, falamos sobre as diferenças da Quimbanda e a Umbanda no nosso grupo da Faculdade Esotérica, e convido você para participar também conosco do grupo da nossa faculdade. O valor é R$60 mensais, você pode estar pagando do dia 1º ao dia 15. Então, todas as quintas-feiras nós temos aula, videoconferência, às 21 horas. E o último domingo do mês, nós temos então uma live no grupo da Faculdade Esotérica. E como o domingo passado não foi possível, então hoje nós fizemos a nossa live. E estamos aí, crescendo e avante sempre. Eu não poderia deixar de falar sobre a vitória da Grande Rio, vai meus parabéns. E eu nem iria falar no canal aqui sobre essa vitória da Grande Rio, fiquei feliz, é claro, fiquei contente. Eu acho que o carnaval conseguiu passar uma cultura que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, e as que têm, é claro, elas fazem com que seja rejeitada essa cultura de Exu, de Exorixá, a cultura africana e crenças, religiões de matriz africanas ou não, além do cristianismo, porque esse país aqui é muito inclinado, infelizmente, para o cristianismo. Eu considero o cristianismo um processo de retrocesso mental, cultural, muito grande. Na verdade, o cristianismo ele é nocivo para uma sociedade saudável, sem medo de errar. E o que me levou a comentar sobre essa questão aqui, puxando o gancho aí dos evangélicos, foram as frases que a gente vê aí nos vídeos da Grande Rio. Aí a gente vê ali os comentários dos cristãos: o sangue de Jesus tem poder, nos declarar que a vitória é nossa, que o Brasil é do Senhor Jesus, esses blá 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 aí, E eu fico pensando da seguinte forma: se a guerra da Ucrânia tivesse começado depois do carnaval, os cristãos evangélicos iriam ocupar esse carnaval da guerra da Ucrânia, certo? E eles estão esperando qualquer desastre mundial, qualquer coisa ruim mundial, para poder culpar o carnaval. Mas eles não culpam eles. Existe um velho ditado que a minha avó falava assim: o pessoal tá mais sujo do que pau de galinheiro. Os evangélicos nesse Brasil tá mais sujo do que pau no galinheiro. Essa santidade falsa que eles ostentam, que dá nojo, é uma falsidade, uma hipocrisia desse povo sem tamanho. É sem tamanho. E é um povo sem cultura, O tal do evangélico, eles têm uma mente tão vazia, eles têm uma falta de cultura tão gritante, entendeu? Que a gente não sabe se sente pena desse povo, entendeu? Mas vamos lá. A galera tá falando aí, povo evangélico, metendo pau. Porque eu vi até um pastor aqui da Assembleia de Deus muito conhecido, ali de Campinas, naquelas pregações de encher linguiça para as pessoas que não sabem pensar direito, o que esses pastores mais fazem, é poder teleguiar as ovelhinhas sem cultura, É o serviço predileto desses pastores evangélicos do Brasil. Aí o povo que não tem cultura anda com a Bíblia debaixo do braço, e nem sabe o que está escrito lá. Quando um cristão vem falar para mim que Exu é do mal,
que os deuses pagãos são do mal, aí eu vejo que eles não lêem a Bíblia. Porque dentro da própria Bíblia, a Bíblia assume que o criador do mal é o Deus deles. O Deus judaico-cristão é o criador do mal. E está na Bíblia estampado para todo mundo ver. Eu não vou mencionar aqui de novo referência, porque eu já mencionei. Mas deixa eu falar para você que é evangélico. Olha, primeiro, vamos lá. Em 1482, se eu não estiver enganado, Diogo Cão, enviado pelo rei de Portugal para a costa da África, e ali, claro, né, foram levados também alguns padres, né, alguns missionários, e eles deram de cara com um culto absurdo. Ali eles encontraram, né, pessoas negras, né, cor forte, mais negra do que a minha pouca coisa. Eu sou descendente, né, de africanos também, tenho muito orgulho, né, dos meus antepassados. E o que acontece? Quando esses padres chegam, esses missionários chegam na África, eles se deparam com um culto a Exu, com o símbolo, né, do falo erecto, ou culto ao falo erecto, porque o Exu segurava, né, como símbolo dele, que é esse Exu então, que simboliza o comunicador entre o Aie e o Orum, entre o mundo astral e o mundo material, um mensageiro entre os deuses, né? E eles deparam com esse Deus, né, que é Exu Orixá, e logo de cara eles começam a ligar ele ao diabo, a Lúcifer, a Beelzebul, né? Convenhamos que de alguma forma, segundo a história, eu não estava lá, mas o continente africano já passou por vários povos, né? Gregos, romanos, né? Se não me engano, até os filisteus passaram por lá. Então, alguns nomes até que eram mais ou menos muito distantes, mas eram conhecidos. Mas com essa colonização, chegada dessa comitiva de Diogo Cão em 1482, né? Para poder arrumar uma mão de obra barata, né, para escravizar os negros, e que, né, deu certo. Inclusive, quando chegou lá, existia já uma certa escravidão, negros escravizando negros, e as pessoas ficam criticando às vezes os brancos, né, que os brancos escravizaram os negros, mas tinham negros que escravizavam negros, tá? E Portugal teve uma boa oportunidade, né, de entrar nesse negócio aí, que rendeu muito dinheiro para eles, que não funcionou com os índios, mas funcionou com os negros. Então, o que eu vejo? Quando eu vi o carnaval, a Grande Rio, mostrando Exu, mostra os Exus catiço, mostra Exu Orixá, e quando eu vejo os evangélicos assustados com aquela cena, eu me lembrei da comitiva de Diogo Cão, chegando, né, na África e se deparando com Exu Orixá. Então, de uma vez por todas, você que é evangélico, olha, Exu Orixá não é o diabo, tá? Não é o diabo. Não é o diabo. O diabo é cristão, o diabo pertence a vocês. Bota isso na cabeça. A minha crença, que é aqui em Balanço Feriano, nós também não adoramos o diabo pela madrugada. Não adoramos o diabo. Mas, como o diabo com o tempo tornou-se o símbolo, uma máscara deífica, satânica, ou seja, adversária da ideologia cristã, então vocês vão observar que tem pontos cantados por Exu, que fala que o Exu é o diabo, que Pombogira é o diabo. E aí vocês que não têm cultura, vocês vão entender que de fato Exu é o diabo, mas não. Como as crenças se aproveitaram desse medo, desse terror ao diabo, para se proteger de alguma forma, começaram a aceitar de fato, né, que Exu seria o diabo, né? Chegava até a afastar certas pessoas, dava medo em alguns inimigos. Foi uma tática, foi até interessante. Então é o seguinte, o diabo ele é cristão. Eu, na minha crença aqui,
certo? O nosso Deus é Lúcifer, e junto com ele vem todos os deuses pagãos. Lúcifer não é o anjo caído. Essa história de anjo caído também é cristã, nós não comungamos com essa ideologia, nós não comungamos que Lúcifer é o diabo, que Satanás é o diabo, não. Tá? Mas deixa eu explicar a ciência para vocês. A gente usa um termo chamado máscara deífica, ou representações de ideias, certo? Então, quando nós cantamos um ponto e falamos que Exu é o diabo, porque estamos querendo dizer que o diabo anda na contramão, que nós andamos na contramão do sistema escravagista, do sistema cristão. É a mesma coisa de falar assim, nós somos de Satanás. Não, não é que nós acreditamos e adoramos Satanás, certo? A palavra Satanás, adversário, significa que nós somos adversário das ideologias cristãs. Quando nós dizemos, eu sirvo ao diabo, né? Não é literal. Ei, evangélico, não é literal. Não é literal. Tá? O diabo, para vocês que mandam aí mensagem nos vídeos, né? O sangue de Jesus tem poder, é outra coisa. O sangue de Jesus não tem poder sobre Exorixá. O sangue de Jesus não tem poder sobre mim. O sangue de Jesus não tem poder sobre os meus Exus. O sangue de Jesus não tem poder contra as nossas pombogiras. O sangue de Jesus tem poder na crença de vocês. E nem na crença de vocês tem. Porque se o sangue de Jesus tivesse poder mesmo na vida de vocês, vocês primeiro eram pessoas com uma cultura mais elevada, vocês eram mais esclarecidos, certo? Porque Jesus, de uma certa forma, em seus discursos, Jesus ele foi revolucionário, certo? E se Jesus viesse para essa terra hoje, vocês matariam Jesus. Vocês evangélicos matariam Jesus e falam para o próprio Jesus, o sangue de Jesus tem poder, Jesus te repreenda. Vocês iam repreender o próprio Cristo. Porque a cultura de vocês é atrasadíssima. A mentalidade de vocês é uma inércia, é um retrocesso que vocês têm, que a gente não sabe se tem pena de vocês ou como que trata vocês. Porque vocês estão passando muita vergonha nesse país. Os escândalos que vocês estão cometendo nesse país são grandiosos. Ao invés de vocês se preocuparem, né, com manifestação cultural, que na verdade deu um show de cultura para vocês, que foi Exu, né, o tema lá, Exu aparecendo, a boca que tudo come, entendeu? Uma apresentação cultural linda, vocês deveriam aprender que é aquilo ali de mente aberta, mas vocês têm que botar Jesus no meio, repreendendo em nome de Jesus. Entendeu? Então assim, olha, começa a estudar sobre as religiões de matriz africana, começa um pouco a estudar sobre a colonização africana, certo? Que Portugal chegou ali e o rei, né, do Congo mandou pessoas para Portugal para estudar a língua, batizar no catolicismo e aquela mistura. Mas houve algumas guerras, vou encurtar a história porque é grande. Houve guerra porque assim, o catolicismo pendendo para as religiões de matriz africana. Foi muito engraçado. Houve brigas terríveis, tá bom? Em relação a isso. Então dá uma olhada nisso aí, estuda a história, certo? Hoje na nossa aula aqui, eu falei sobre as diferenças da Quimbanda, da Umbanda. Nós falamos sobre a colonização dos portugueses de Portugal que chega na África. Aí depois vem para o Brasil. Quando chega aqui no Brasil, já chega um povo que já tinha essa noção, então, que Exu seria o diabo, já aquela gama toda. E houve algumas resistências, né? Então, assim, nós hoje, quimbandeiros, né, juntou então muitas culturas naquela época, que foi o catolicismo, porque em poucas coisas nós temos alguma semelhança não, nós puxamos algumas coisas do catolicismo em pouco, porque a quimbanda, ela absorve, né? Então as coisas aproveitosas do catolicismo, nós pegamos para nós, não quer dizer que nós sejamos católicos, pela madrugada. Então, são alguns detalhezinhos que nós temos, certo? Aí juntou então a cultura indígena, a magia africana, juntou a magia europeia, certo?
as benditas rezas ao contrário. Então, eu estou falando isso aqui sobre o catolicismo, porque a base principal da nossa quimbanda, então, seria a bruxaria africana, a europeia e a indígena, que se misturou aqui no Brasil, certo? Mas entre todas essas culturas, entraram outras culturas com menor influência, né? Nós temos aí também a influência dos ciganos. A quimbanda recebeu muita influência dos ciganos, como eu já gravei o vídeo aqui. Então, assim, nós temos alguns pormenores, tem algumas rezas, uns trabalhos que tem reza ao contrário, em poucos feitiços é feito com água benta, é nesse contexto que eu estou dizendo, tá? Então, assim, é bom vocês dar uma olhada aí, você que é evangélico, na história, para vocês pararem de ter essa mente tão vazia, entendeu? Essa mente de retrocesso, sabe? Exu não é o diabo é cria de vocês, entendeu? O diabo é Deus de vocês, tá? E esse negócio de sangue de Jesus, pela madrugada, vocês acham que o sangue de Jesus tem todo esse poder? Só não tem sobre a vida de vocês. Porque cada dia que passa vocês estão entrando em escândalo. Por que o sangue de Jesus não purifica vocês, evangélicos, dos escândalos que vocês estão cometendo aqui nesse país? Entendeu? Tem a guerra lá da Ucrânia. Vocês não estão nem preocupados. Vocês se preocupam, então, com o carnaval. E outra coisa, que diabo você evangélico fica assistindo vídeo no YouTube, certo? De carnaval. E pior ainda, o que vocês têm a ver com isso? De lá comentar não, amaldiçoar. Eu vi um comentário de uma mulher que falou assim, nossa, eu não posso deixar o meu filho ver essa cena, como que eu vou explicar para ele essa cena do carnaval? Aí eu pergunto para você, mamãe, que não quis que o seu filho visse aí, o carnaval, como vai explicar? Nossa, é o diabo, né, desfilando, entendeu? Como que você explica então a relação que as filhas de Ló tiveram com ele, com seu próprio pai? Hein? Como você vai explicar para sua criança isso? Eu queria saber, mamãe evangélica, como que você vai ensinar? Aí se você for pesquisar a Bíblia, as histórias sujas que tem na Bíblia, e aí você está preocupado com o Exu do carnaval. Mas se vocês evangélicos olhar para a Bíblia de vocês, tem coisas ali que, como vocês vão explicar para o seu filho? Meu filho, porque na Bíblia tem o seguinte, tá? Deram bebida para Ló e as filhas dele ficaram com o papai deles, porque foi necessário, né? É fácil de explicar isso para os seus filhos, né? Então, assim, vocês cristãos, presta bem atenção, nós brasileiros, nós já vimos quem vocês são, nós sabemos quem vocês são, vocês não nos enganam mais, vocês evangélicos não enganam mais o Brasil, vocês não enganam mais, a máscara de vocês foram arrancadas. Outra coisa que eu fico só observando, vocês evangélicos, vocês têm medo. Eu vi muita gente repreendendo, o Senhor tem poder, esse diabo na avenida. As pessoas têm medo da influência do paganismo, as pessoas têm medo do diabo. Os evangélicos têm medo do diabo. Não é estranho? Tem medo da influência dele. Eles ficam com essa questão de tudo oposto daquele que me fortalece. Mas um desfile da escola de samba assustou esse povo. Eles encararam como se fosse uma guerra, uma ofensa. Esse desfile para os evangélicos simbolizou uma ofensa à crença deles. Cadê a liberdade de expressar a sua crença? Cadê o país laico? Ou o país evangélico? Vocês estão me entendendo? Então, os evangélicos precisam aprender alguma coisa. Vão crescer, galera. Vão estudar. Eu ouvi uma vez uma certa frase que dizia assim:
tema um homem de um livro só. Esse negócio de vocês lerem só a Bíblia, está dando confusão na mente de vocês, está dando um nó na vida de vocês. Vocês ficam assim, ó. Vocês não têm uma cultura que se expande. Não tem. Então, parabéns à Grande Rio. E você, evangélico, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Aquele não é o diabo, que o diabo é cristão. Aquela apresentação ali não é adoração ao diabo, nem está induzindo a sua criancinha a adorar o diabo, tá? Não. Porque o mais perigoso que esse diabo que vocês pintam é o próprio Deus que vocês sustentam. Ele é mais perigoso do que isso. Ele é mais sujo do que isso, certo? Ele é muito mais imundo do que isso, tá? Então, assim, aprenda isso. Aprenda isso. As frases feitas de vocês já não fazem mais efeito, tá? Essas frases que o Brasil é do Senhor Jesus, que vocês declararam tanto nas carreatas, nos congressos de vocês, entendeu? Não funcionou. Não funcionou. Apesar que os evangélicos nesse Brasil são a maioria, mas nós continuamos a ser a resistência. E vamos continuar. Tem eu, tem outros, e a cada dia estamos crescendo, crescendo, crescendo. Se vocês estão com medo de um desfile do carnaval, vocês têm toda a razão. Por quê? Porque a cultura escravagista, a crença escravagista de vocês está começando a cair. E isso é uma grande vitória para nós pagãos. Então, vai um grande abraço aí para vocês, né? E no próximo vídeo tem um tema muito bom que a gente vai comentar aqui. Um abraço, bom restante domingo. Só foi aqui um comentário que eu gostaria de fazer sobre a vitória da Grande Rio e sobre os comentários evangélicos, tá? Então, um abraço e até a próxima.